Essa é a realidade de Israel há um ano, quer dizer, não é uma Nossa. realidade constante, teve meses piores, teve meses melhores. Realmente o pior de tudo provavelmente foi o próprio 7 de outubro, também porque pegou Israel de surpresa. Eu acho. Então, isso que já levantaram por que que aconteceu? Por que que Israel não estava preparado? O que que foi? Foi uma série de deficiências, de erros? Já levantaram isso? Por que que aconteceu isso? Então, justamente se está discutindo isso dentro da sociedade israelense, mas também tem um pensamento que é: agora é hora de vencer a guerra, agora é hora de vencer o terrorismo. Depois, Depois a gente tem que resolver nossos problemas internos também. Tem muita discussão política, mas ninguém realmente fala: vamos chamar eleições, vamos depor agora o exército e botar uma nova liderança no exército, no governo. Obviamente já saiu algumas coisas na imprensa. O próprio primeiro-ministro de Israel se desculpou pelo que aconteceu, os chefes do exército já se desculparam, porque realmente foi uma falha terrível que causou a morte de bem mais de 1.000 pessoas. A gente tem aí mais de 1.145 pessoas que foram assassinadas no 7 de ah, é? outubro, além dos que foram sequestrados, Crianças, bebês, mulheres, bebês de colo no berço, civis. civis. Não, os 1.145, a grande maioria são civis. Tem também nesse número soldados, porque também no 7 de outubro, por exemplo, atacaram uma estação de Ah, polícia tá. em Sderot. Mas a grande maioria desses 1.145 são civis e de todas as idades. Tem bebês que foram assassinados no berço, mulheres grávidas que foram assassinadas. A gente viu sobreviventes do Holocausto foram assassinados. Ah, é? Não sabia. Exatamente, quer O dizer, cara sobreviveu ao sobreviveu ao Holocausto? Holocausto para morrer nas mãos dos terroristas do Hamas. E também não só lá, quer dizer, os sobreviventes do Holocausto, que são parte da população de Israel, que são uma das populações mais velhas que a gente tem hoje em dia em Israel, eles continuam sofrendo. Quer dizer, agora faz o quê? 1, 2 semanas atrás, um dos mísseis que foram lançados caiu em um asilo com sobreviventes do Holocausto dentro. Então, a gente vê que os terroristas claramente estão buscando atacar a população civil e também estão atacando militares, mas o objetivo deles é matar quem tiver pela frente, independente da religião, independente da idade, independente do status civil, militar, eles querem simplesmente matar quem está pela frente. É, eu tive lá, então eu fui até a região que foi atacada, falei com sobreviventes, falei com parentes de pessoas parentes que tiveram, né, entes sequestrados e não tinha até então, até aquele momento recuperado ou tinha notícias sobre. E eu vi lá em Israel, as pessoas não têm noção. Tem esse clamor de trazer todos sequestrados de volta, mas também tem gente nas ruas contra o Netanyahu também. Tudo é um bolo lá, né? Tem gente fazendo protesto, tem gente. Tinha na época que eu fui aquela mesa posta, né? Com as cadeiras com o número das pessoas que foram sequestradas. Tem um memorial, tinham pulseiras e tal, para trazer eles de volta. Tinha toda uma comoção, né? Né, e a comoção continua. Em Continua? qualquer lugar em Israel que tu vai ver as fotos dos sequestrados. Em todos os lugares. Quer dizer, tu vai na parada de ônibus, tem as fotos deles. Tu vai caminhar nas ruas, as fotos deles coladas pela parede. As pessoas, todo mundo caminhando com um pin amarelo. Eu até tenho um na minha mochila que tá aqui do Tem aí, lado. traz. Pega pra gente, por favor, Paquito. É aquela fitinha, A né? fitinha Sim. amarela. Então, eu também, seguidamente em Israel, tu vê o pessoal usando a fitinha amarela. Hoje eu tava aqui, inclusive, na Hebraica. A gente tá começando agora a festa de tabernáculos, que é uma festa bíblica, e a gente monta cabanas. E na Hebraica, na entrada de uma das cabanas, tinha ali o lacinho amarelo, Sei. bem na entrada. Então, é uma coisa que continua muito, muito forte dentro de Israel. Acho que tem uma união do povo que a gente acredita que a gente tem que buscar todo mundo de volta, independente de quem tá vivo e quem não É. tá. E tem esse movimento também de pessoas insatisfeitas com o Netanyahu. Lá é um país pulsante como aqui. Não é que todo mundo pensa igual, todo mundo tem a mesma opinião. Mas eu sinto que, por causa do que aconteceu em 7 de outubro, teve esse negócio das pessoas falarem, vamos deixar as diferenças de lado, né? E vamos todo mundo se unir. Tem isso daí, sempre em Israel, você sente isso? Dessa união nesses momentos de dificuldade? Sim, a gente tem visto uma união muito grande, principalmente assim no início da guerra, todo mundo largou tudo que estava fazendo e disse: ok, o que que eu preciso fazer para ajudar? E, Então, e israelenses de fora voltaram para o país? milhares de israelenses voltaram e a gente viu que não é só dessa vez que aconteceu, também em Essa guerras fitinha aqui, anteriores. ó, tem uma câmera aqui em cima, ó. Ah, aqui. Aí, mais perto da câmera. Aí.
aqui. Isso. Essa fitinha que a gente usa lá em Israel. Então, essa aqui é em forma de pin, que eu uso seguidamente na minha roupa. E realmente isso mostra como a gente é um grande povo. A gente é todo mundo realmente parte de uma grande família. E nos dói ver o sofrimento dessas pessoas como se fossem parte da nossa família. E realmente é inacreditável de pensar o que essas pessoas estão passando. Elas estão há mais de 1 ano sequestradas nas mãos do Hamas. E as pessoas que voltaram vivas, Israel conseguiu resgatar pessoas vivas. Também pessoas foram libertadas em troca. Que foram em trocas de negociações, quer dizer, Israel libertou terroristas em troca de civis israelenses. E a gente viu os relatos dessas pessoas, eles contaram os estupros, os abusos, a fome que eles passavam, não poder ver a luz do sol, porque eles estão em túneis. Durante esses 20 anos que o Hamas quase 20 anos que o Hamas está controlando a faixa de Gaza, eles construíram centenas e centenas de quilômetros de túneis. Então eles estão no E é verdade que eles pegam a grana que era para alimentação, medicamentos para a população de Gaza e usam para construir armas e fazer túnel? Ou isso é uma conversa criada, é uma teoria da conspiração criada por Israel? Não. Isso é comprovado que eles desviam a ajuda humanitária para investir em terrorismo. Terrorismo é caro. Pensa quanto se gasta aqui em São Paulo para construir um túnel. Se eu decidir agora fazer um metrô em São Paulo... Não são túneis de terra e pequenininhos, são túneis... Não, tem túneis com elevadores lá, túneis de vários andares, túneis com tamanho suficiente para passar carros. Nossa. Eles têm cidades subterrâneas, isso tá filmado. Quer dizer, tá filmado, os soldados de Israel que entraram dentro desses túneis, entraram e filmaram, tá tudo filmado e registrado. Se pode ver a infraestrutura que eles construíram, os bilhões e bilhões de dólares investidos, bilhões com B, e não só isso, quer dizer, primeiro, eles usaram para construir os túneis, segundo, os mísseis, foguetes, tudo que eles usam, isso custa dinheiro. Todos os carros que eles usaram para preparar eles para invadir Israel, as motos que eles usaram, tudo isso custa muito dinheiro e esse dinheiro está saindo de algum lugar. Esse dinheiro está saindo em primeiro lugar do Catar, em segundo do Irã e também toda a ajuda humanitária que eles têm roubado e usado para investir. Inclusive um vídeo que o próprio Hamas fez. O Hamas tem um canal de TV próprio. Não sabia, não. Eles têm um departamento inteiro de mídia do Hamas. Boa parte do que se fala, da narrativa da guerra é produzida pelo próprio Hamas. Eles têm, o pessoal chama de Pallywood. Pali de Palestine. Então, Pallywood, que eles têm o próprio canal de TV, eles têm atores, eles têm tudo. Eles têm uma mega produção. Tipo Hollywood, mas exatamente. Pallywood, que é a The Palestine Hollywood. Eles têm uma mega produção lá que eles produzem mídia. E um dos filmes produzidos por eles e postados por eles, é eles mostrando eles cavando dentro de Gaza, valas, tirando o encanamento, que a União Europeia disse, a gente não vai mandar dinheiro, porque se a gente mandar dinheiro, isso pode ser desviado. Vamos mandar equipamentos. Então, eles foram lá e construíram um sistema de encanamento de água para dar acessibilidade de água potável à população palestina de Gaza. E o Hamas foi lá, cavou esses túneis, tirou esses túneis, eles filmaram, eles mostraram como eles fazem MacGyver style, assim, tirando e transformando a tubulação de água, que é uma tubulação bem reforçada, transformando a tubulação de água em mísseis, ou melhor dizendo, em foguetes para jogar contra Israel. Então, eles mostraram como eles fizeram. Então, o dinheiro foi desviado e também a liderança do Hamas é bilionária. Bilionária, quer dizer, se calculava... Os caras vivem bem. Viviam. Viviam. A gente agora pode dizer também que a liderança do Hamas vivia muito bem, eles viviam com... Hoje morreu... Mais um, né? Sim, hoje morreu, na realidade, o grande último líder do Hamas. Então, o Mohammadef, o Ismail Haniyeh e o Sinwar eram os 3 chefes do Hamas. Cada um era encarregado de um departamento. E 2 já tinham sido eliminados por Israel. E o terceiro e o mais importante foi eliminado hoje. Hoje foi o mais importante? Hoje foi o mais importante, eu vou te dizer por quê. Porque cada um deles era o chefe do Hamas para um departamento diferente. O Sinwar, ele era o chefe do braço militar do Hamas. Porque o Ismail Haniyeh, ele era assim, mais uma figura assim, política, se pode dizer, do Hamas, porque o Hamas tem vários braços. Como eu falei, tem o braço midiático também, tem o braço político e tem o braço também do terrorismo em si, o militar. O Sinwar, ele era o chefe do braço militar do Hamas e ele foi quem preparou
e causou o ataque do 7 de outubro. Então, ele foi o cara que disse, vão lá, entrem, estuprem, matem, façam, aconteçam. Ele que organizou isso. E por isso é tão importante eliminar ele. Para Israel eliminar o Sinwar, seria talvez equivalente aos Estados Unidos a eliminar Osama Bin Laden, que causou o ataque das Torres Gêmeas. É a mesma proporção. Tem muitos terroristas na Al-Qaeda, mas Osama Bin Laden foi o cara que foi lá e orquestrou o ataque das Torres Gêmeas. Esse cara aí ou não? Esse? Exatamente. Tem um videozinho dele, isso daí é um vídeo mais antigo. Não precisa ter som pra gente, tá? Porque tem legenda. Pode soltar som pro pessoal e o tipo de discurso que ele tinha, né? Vamos lá. Vamos lá. قامتنا في قطاع غزة قدراتها تطورا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بدعم الصادقين المخلصين الأحرار من أمتنا، وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث أنها قد أمدت كتائب القسام وفصائل المقاومة بالكثير من المال والعتاد والخبرات بعد عدوان، طبعا وقبل العدوان، لكن بعد العدوان بصورة خاصة بالكثير من المقدرات التي طورت قدراتنا تطورا كبيرا. نحن علاقاتنا ممتازة للغاية مع الإخوة في الحزب في حزب الله، وهي متطورة بشكل رائع جدا، وهناك تنسيق وعمل مشترك واتصالات شبه يومية بيننا وبينهم، والعلاقات في أوجها وفي أحسن مراحلها، كما أن علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومع الإخوة في قيادة الحرس والأخ قاسم سليماني في غاية القوة والمتانة والحرارة والدفء. علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية ممتازة. Esse cara que organizou o assassinato de bebês e tudo que foi feito no 7 de outubro foi realmente feito por ele. E aqui ele muito bem fala quem ajudou ele a financiar e organizar. E na cabeça de tudo isso realmente está o Irã. O Irã, ele quer destruir Israel. O Irã já falou isso muitas vezes. O Irã chama Israel de o pequeno Satã. Isso se tu vai e viaja pelas ruas de Teherã, tá pichado nas ruas, tá desenhado que da propaganda oficial da República Islâmica do Irã, tá escrito lá Israel pequeno Satã. E a propósito, quem é o grande Satã? Estados Unidos. Os Estados Unidos, exatamente. Então... E eu fiquei sabendo que esse cara sempre se gabava, né, de ser corajoso, de fazer acontecer, e parece que morreu fugindo. Morreu fugindo e não como só isso. Covarde, né? Não só isso, quer dizer, isso eu acho que a gente vê a liderança desses terroristas como é uma liderança covarde. Exato. Quer dizer, o Irã quer destruir Israel, o que eles fazem? Eles não vão lá e o Irã não ataca Israel diretamente. Agora teve ataques, a gente pode falar sobre isso também, mas a guerra do início não foi o Irã contra Israel. O Irã vai lá, financia o Hezbollah, financia o Hamas, financia os Houthis no Iêmen, financia outros grupos terroristas. Guerra por proxy, vocês, né? Exatamente, vocês ataquem Israel, Israel vai retaliar contra vocês e vocês que morram. E o Sinwar é a mesma coisa. O Sinwar não entrou em Israel no 7 de outubro. Caras, Quer dizer, mais de 3 mil terroristas se infiltraram no 7 de outubro. Ele poderia ter entrado se ele quisesse, mas não, ele ficou para trás. E quando Israel, depois de um tempo, invadiu Gaza para ir caçar esses 3 mil terroristas e a liderança do Hamas, tem registros que o Sinwar se vestiu de mulher. Se um homem normal dentro de Gaza decide se vestir de mulher, ele vai ser atirado de um edifício. Ele vai ser morto porque isso é proibido segundo a ideologia do Hamas. Um homem não pode se vestir de mulher. Mas ele, para salvar a própria vida, quebra qualquer lei, até as leis deles. E assim ele se vestiu de mulher e por muito tempo ele circulou vestido de mulher para que Israel não conseguisse se identificar. E quando a população civil de Gaza, porque Israel estava tentando separar quem era terrorista de quem era civil. Então Israel permitia, obviamente, as mulheres, crianças, idosos irem para as zonas humanitárias e ele fugiu para as zonas humanitárias vestido de mulher. E ele foi de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele se cercou de sequestrados. Esse também foi um dos objetivos de levar sequestrados para Gaza, porque se a gente sabe que os terroristas estavam dentro dos túneis, por que a gente não simplesmente alagou os túneis? Porque se a gente alagasse os túneis, ou se a gente explodisse os túneis, iam morrer os 251 sequestrados israelenses que estavam lá, e não só israelenses, sequestraram pessoas de muitas nacionalidades, mas iam matar esses civis inocentes. E o que acabou acontecendo é que ele se cercou desses sequestrados justamente para Israel não pegar, e agora, finalmente, depois de um ano, Israel conseguiu pegar quando ele estava separado dos sequestrados e conseguiu terminar com ele e outros 2 terroristas. Tem também
o Netanyahu falando aí, pode soltar? Por favor. Tá com áudio pro pessoal, né? Aí. חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. ולתושבי עזה אני אומר, סינואר הרס לכם את החיים. הוא סיפר לכם שהוא אריה, אבל בפועל הוא הסתתר במאורה חשוכה, והוא חוסל כשהוא נמלט בבעלה מחיילינו. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. זוהי תחילתו של היום שאחרי חמאס, וזו הזדמנות בשבילכם תושבי עזה, להשתחרר סוף סוף מעריצותו. למחבלי החמאס אני אומר, מנהיגיכם בורחים והם יחוסלו. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופינו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופינו, נאפשר לו לצאת ולחיות. ובאותה מידה אני אומר, מי שיפגע בחטופינו, דמו בראשו, נבוא איתו חשבון. השבת חטופינו היא הזדמנות להשגת כל יעדינו, והיא מקרבת את סיום המלחמה. לעמי האזור אני אומר, בעזה, בביירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. דף, הנייה, סינואר, נסראללה, מוחסן, אקיל ורבים משותפיהם אינם. אני קורא לכם, עמי האזור, יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר, עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. ביחד אנחנו יכולים להדוף את הכללה ולקדם את הברכה. כעת ברור לכולם, בארץ ובעולם, מדוע התעקשנו לא לסיים את המלחמה, מדוע התעקשנו מול כל הלחצים, כן להיכנס לרפיח, המעוז המבוצר של החמאס בו הסתתרו סינואר ורבים מרבי המרצחים. אני מבקש להביע הערכה עמוקה ללוחמי צה"ל והשב"כ ולמפקדיהם על פעולתם הנחושה והאמיצה. אין טובים מהם. היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו. היום שוב הראינו לעולם את ניצחון הטוב על הרע. אבל המלחמה יקיריי, טרם הסתיימה, והיא קשה, והיא גובה מאיתנו מחירים כבדים. אני מבקש להביע מעומק ליבי את תנחומיי למשפחות שאיבדו את יקיריהן. אני מבקש לחבק את משפחות גיבורינו שנפלו. הקרבתם העילאית, כולל בימים האחרונים, מקרבת אותנו לניצחון. כדברי דוד המלך, ארדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. Quem que é esse cara? Quem que é Netanyahu? Por que ele é tão controverso lá dentro? Antes de acontecer tudo isso, ele tava sendo criticado. Quem que é esse cara para vocês lá? Qual é a sua sensação lá dentro? Então, a gente tem que entender que o sistema político de Israel é muito diferente do Brasil. Como funciona lá? Então, o Brasil é uma democracia presidencialista, Israel é uma democracia parlamentarista. Já que Israel, antes da sua independência, era dominado pelos britânicos, pelos ingleses, a gente herdou muito do sistema político deles. Então, como funciona? A gente tem eleições a cada 4 anos, e a gente não vota para presidente, a gente não vota para primeiro-ministro. A gente vota para o parlamento. Tu coloca e tu não vota nem na pessoa, tu vota só no partido. É bem diferente o sistema do que funciona aqui. Então tu chega no dia da votação e tem todos os partidos que concorrem, são uma média de mais de 20 partidos. Muito partido? Assim? É muito partido, tem partido de direita, esquerda, tem partido árabe, tem partido... Mas tem uns 2, 3 mais fortes, assim como tem aqui no Brasil, ou não? Tem alguns mais fortes, entre eles o partido Benjamin Netanyahu, que é o Likud, mas tem aí alguns partidos já fortes, ele não é o único, tem sempre uns 2, 3 mais fortes. E tem esse lado, assim, tipo, um partido é mais à direita, um partido é mais à esquerda? Sim, a gente tem partido de direita, a gente tem partido de esquerda, a gente tem partido de extrema direita, extrema esquerda, a gente tem partidos árabes. A gente, inclusive no governo anterior, na coalizão do governo, tinham árabes e muçulmanos no governo, tinha ministro muçulmano em Israel. E como funciona? Então, a gente, no dia da eleição, a gente vai e vota no partido. Cada partido tem uma lista de 1 a 120.
Certo. E aí, segundo o número de votos que cada partido ganha, ele ganha o número de cadeiras do parlamento. Então, tem 120 cadeiras, e aí se calcula X votos por cadeira. Então, o partido Benjamin Netanyahu vai ganhar aí, sei lá, 30 cadeiras. Daí, o 1 ao 30 da lista entram. E assim se dividem as cadeiras, e obviamente sempre tem partidos que não ganham. O mínimo de cadeiras é 4, então partidos que ganham menos de 4 cadeiras não entram. Então, aí se juntam. Para ti ser o primeiro-ministro de Israel, tu tem que ter 61 cadeiras. Ninguém nunca na história de Israel conseguiu 61 cadeiras. E aí? E aí tu tem que fazer uma coalizão. Ah, tá. Tu tem que juntar alguns partidos e governar. E o que o Benjamin Netanyahu consegue fazer é que, apesar de ele não ter a maioria dos votos, e é isso que as pessoas não entendem, ele não ganhou as eleições diretamente. O partido dele é o que mais tem cadeiras, ele é o chefe desse partido, e ele conseguiu formar coalizão com outros partidos e assim ele governa. Que deu 61 ou Que mais. deu 61 ou mais. Tá. Então, é dessa maneira que Israel funciona. Então, não necessariamente o primeiro-ministro ele tem a aprovação da maior parte do país. Entendi. E isso acaba criando uma situação um pouco estranha, que a maior parte da população do país pode não gostar do primeiro-ministro. E agora a pergunta é, se ninguém consegue fazer 61 cadeiras, o que acontece? O que acontece? Chama a eleição de novo. Ah. A gente teve 5 eleições seguidas antes da guerra. Ah, é? Nos últimos anos a gente teve 5 eleições, quase uma depois da outra. Porque tem a eleição, cada um ganha suas cadeiras, tem um X período para formar o governo, ninguém consegue formar, chama outra eleição. Nossa. Daí forma, fica alguns meses e aí cai de novo. Então a gente estava num sistema político bem complicado. Antes da guerra, a gente teve um período de aí mais ou menos 1 ano e meio de protestos políticos, principalmente contra o Netanyahu, porque ele tem aí algumas questões que ele é acusado de corrupção. Nada foi confirmado ainda. E também é uma corrupção assim, ele liberou coisas que não tinha que liberar, ele gastou mais dinheiro público do que ele deveria ganhar. Não é que ele enfiou dinheiro no bolso, mas são algumas coisas que São contestadas. são contestadas e boa parte do país disse assim, não, a gente não quer isso. A gente quer que outra pessoa entre, mas ninguém além dele estava conseguindo montar a coalizão. Sei. E a gente estava num ciclo de eleições, então estava uma situação política muito, muito desagradável em Israel, nesse último 1 ano e meio antes da guerra. Você colocaria ele o quê? Na direita, na extrema-direita, no centro-direita? Direita, o Benjamin Netanyahu é direita. Eu sei que tem gente que gosta de dizer, não, extrema-direita. Não. Isso não é extrema-direita, ele é da direita. E a questão que a coalizão que ele montou a coalizão da direita, com alguns do centro, mas ele tem na coalizão gente da extrema-direita. Então, a maior parte do país não está feliz não só com ele, mas também com a coalizão que ele montou, porque ele tem pessoas de extrema-direita que a maior parte da população de Israel não apoia. Mas, por ser um sistema parlamentarista, a gente chega em situações assim, mas, por outro lado, isso também é importante, porque Israel é um país extremamente eclético, muito mais às vezes que o Brasil, porque em Israel tu tem religiosos, tu tem não religiosos, tu tem judeus, tu tem cristãos, tu tem muçulmanos, tu tem direita, tem esquerda, tem extrema-direita, tem extrema-esquerda, tu tem também a opinião da população em relação ao conflito, em relação à criação do Estado palestino, sim ou não. Então, tu tem muitas opções de população e é um pouco difícil tu achar uma pessoa que represente a todo o país. E dessa maneira parlamentarista, tu tem uma maneira que, tem um primeiro-ministro, mas ele responde a pelo menos metade do parlamento. E aí esses partidos juntos mandam no país. E aí tu tem uma representação muito maior. E isso acaba sendo uma vantagem para um país tão eclético como Israel. Então, tu tem representação ultra-ortodoxa no governo, como tu tem representação laica no governo. Tu tem cristãos no governo, como tu tem judeus no governo. Então, assim, tu consegue representar mais da população, mas também acaba, às vezes, criando situações ruins. E quando começou a guerra, quer dizer, todo mundo ficou, de uma certa maneira, muito decepcionado com o governo, alguns até brabos com o governo, mas também com essa questão assim, não vamos derrubar o governo agora, não vamos chamar eleições agora, porque a gente precisa de um governo forte. E eleições é um processo complicado. E, assim, Israel não costuma ter impeachment, mas, assim, talvez se Israel realmente tivesse revoltado, poderia acontecer, poderia do governo cair, se poderia mudar a coalizão. Teve até alguns partidos que entraram na coalizão durante a guerra.
porque eles disseram o governo precisa estar mais forte, precisa ter mais gente na coalizão. Então, mais pessoas entraram para fortalecer a coalizão. Então, teve sim um pouco de movimento político, mas a ideia do país é não vamos derrubar o governo agora, porque antes estavam protestando, pedindo a renúncia dele. Entendi. E aí começou a guerra, meio que se parou com isso, mas a gente ainda vê algumas pessoas assim se manifestando Eu vi lá contra. nas ruas, lá na praça, numa praça grande lá. É, E tem muita gente falando, né? Tem uma linha de pensamento que é bom pra ele prolongar a guerra porque ele não cai. Você acredita nisso? Dele eu, ter esse pensamento? eu não acredito. Ele serviu ao exército de Israel. Ele foi de uma unidade combatente de elite. O irmão dele é um herói de guerra em Israel. O irmão dele se chamava Yonatan Netanyahu. Um avião israelense foi sequestrado para Entebbe, na África. Tem até um filme, né? Tem o filme. Eu assisti o filme. E o que acontece é que o Mossad fez uma mega operação militar junto com o exército de Israel para resgatar os civis de dentro desse avião. E foi uma operação histórica assim, em Israel e no mundo. E quem estava comandando essa operação era o Yonatan Netanyahu, o irmão do Bibi, o irmão do primeiro-ministro. Isso já há muito, muito tempo. A gente está falando, acho que foi nos anos 80, se eu não me engano. Depois alguém, se quiser aí nos comentários verificar e dizer se eu estou certo ou não. Tá. Mas foi aí anos 70, 80 que isso aconteceu. E ele foi o único que faleceu. Nenhum dos Todos foram resgatados com Todos vida. foram resgatados e a única pessoa de toda a operação que perdeu sua vida foi o Yonatan Netanyahu, que era o comandante da operação e ele foi o primeiro a entrar. Então, eu acho que o Benjamin Netanyahu, ele sabe o que é combater pelo Sabe o exército, custo. sabe o custo na própria família dele, e eu não acredito que ele seja sanguinário a esse ponto. Eu não concordo, obviamente, com muito da política dele, mas eu não acredito que ele seja uma pessoa sanguinária que vai prorrogar uma guerra que está morrendo gente dos dois lados simplesmente para se manter no poder. Mas eu também viu? acredito... A operação que ele faleceu foi em 4 de julho de 1976. Tá. 76. E vê então. o nome do filme pra mim, não sei o quem em Entebbe. Eu assisti faz uns 2, 3 meses. Eu acho que se chama Operação Entebbe, É. se eu não me engano, mas Paquito pode aí conferir. Mas o que acontece eu não acredito que ele esteja prorrogando isso, mas eu também acredito que a carreira política dele terminou. Eu acredito que quando tiver eleições de novo, eu não acredito que ele vai conseguir o mesmo número de Entendi. cadeiras. Sim, tem uma revolta da população israelense, certa política dele, mas eu acho que a gente também tem uma ordem de prioridades. A prioridade agora é vencer o terrorismo. E Israel está conseguindo, nesse último 1 mês e meio, Israel conseguiu eliminar boa parte das cabeças terroristas. E até no Irã, né? No Irã se eliminou, quer dizer, a gente eliminou do Irã o Soleimani, depois o Nasrallah do Hezbollah, depois o Safedia, que era para ser o substituto do Nasrallah, depois se matou mais o substituto do Nasrallah, se matou o Ismail Haniyeh, o Mohammad Def, agora o Sinwar, quer dizer, se está tirando as cabeças, e a gente vê que esse é o objetivo do exército de Israel. O objetivo do exército de Israel não é matar civil, que tem gente assim, não, é um exército sanguinário. Não. Eles estão indo atrás das cabeças do terrorismo, atrás dos terroristas. Mas o que esses terroristas estão fazendo é se protegendo no meio da população civil. E parte da população civil, infelizmente, acaba morrendo em fogo cruzado. Também israelenses morreram em fogo cruzado, sequestrados. A gente sabe que o exército de Israel, por engano, matou sequestrados lá dentro. E é obviamente que eles não queriam fazer isso. E obviamente também o exército de Israel não queria matar mulheres e crianças em Gaza, que também tem vítimas civis. Os números que se falam, eles não são os números verdadeiros. Quer dizer, que se fala de 40, 50 mil mortos, não são os números verdadeiros, graças a Deus. Eu fico muito feliz que os números verdadeiros sejam menores. A gente realmente não sabe quantas pessoas faleceram em Gaza, mas o que se calcula é que é um número significativamente menor. Esse número de 40, 50 mil pessoas são os números que o Hamas divulga. Então, como funciona? O Hamas, eles têm todo esse órgão de mídia, eles têm um órgão também que é o Ministério da Saúde do Hamas, que chega a ser até um pouco irônico, né? Um órgão, uma organização que é dedicada a matar pessoas, tem o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde de Gaza libera os números oficiais que eles criam. E aí eles enviam esses números para a ONU. A ONU divulga esses números como verdadeiros. Sem checar. Como é que a ONU vai checar? É. A questão é que a ONU poderia divulgar esses números, mas com um asterisco muito grande, dizendo fonte Hamas.
E eles não fazem isso, eles colocam fonte Ministério da Saúde de Gaza. Só que o Ministério da Saúde de Gaza é um órgão do Hamas. E aí eles divulgam esses números, a mídia do mundo toma esses números como verdadeiros, e aí é isso que as pessoas realmente acreditam. Obviamente, cada vida que se perde no conflito é uma tragédia, e tem uma tragédia acontecendo dos dois lados da fronteira, como o 7 de outubro e tudo o que está acontecendo desde então em Israel é uma tragédia, também é uma tragédia que infelizmente está acontecendo dentro de Gaza, e a população de civil de Gaza está sofrendo. Mas eu quero saber do seu dia a dia, da sua vida lá em Israel. Você mora onde? Como que é a tua vida lá? E como tá a tua vida agora com a guerra? Então, como era e como é a minha vida. Então, A gente até tem uma entrevista que eu fiz lá com você, em Jerusalém, né? sim, antes da guerra, Isso. que era outro mundo. Então, bom, eu moro em Jerusalém. Que parte de Jerusalém? Eu moro mais pro sul de Jerusalém. Eu moro na cidade moderna de Jerusalém, não na cidade velha. Eu moro na cidade moderna, um pouco mais pro sul. Assim, uma zona bonita, assim. Tem prédios, tem... É mais... Sim, é uma zona urbana, assim, normal, estilo Jerusalém. Em Jerusalém tem uma lei que obriga todos os edifícios a serem construídos ou pelo menos revestidos de pedra. Tu deve lembrar disso quando tu esteve lá. Verdade. Que tu vai na cidade nova também, mesmo edifícios modernos, eles são cobertos de pedra. Então tu vai ter arranha-céus modernos de 20 andares cobertos de pedra. Olha só. Então... Sim, tu vai ver, são edifícios aí. Na minha zona não tem edifícios muito altos, mas tem alguns de 5, 7 andares, 10 andares. Assim, não como aqui a selva urbana de São Ah, Paulo. o nome do filme é 7 Dias em Entebbe, né? Né, Paquito? Bom, eu achei dois diferentes aqui sobre o Jonathan Netanyahu. Um chama, Não. Fala que eu te falo já. um chama Operation Thunderbolt Não é em esse. Entebbe, e o outro chama Follow Me, The Yoni Netanyahu Story. Eu acho Não, que é não. o primeiro, não? Eu acho que é 7 Dias em Entebbe. É que você procurou por nome dele, né? Procurei pelo nome dele. Não, então, mas é esse Pera. daí, mas tudo bem. E vê se acha umas fotos como que ele procura a tua região lá, pra ver de Israel, dessa parte mais moderna, sul de Tu Jerusalém? pode botar aí Katamon, com K no início. Katamon. Katamon. Então, Onde a gente gravou lá, que região que era, aquele auditório lá? a gente estava bem no centro. A gente tá. estava no centro de Jerusalém, o centrão. Tá. Eu morava lá antes, eu morava bem do lado do auditório, assim, duas é? ruas para trás, num bairro antigo, histórico que tem lá. Não da cidade velha, mas um bairro histórico para fora das muralhas. Mas hoje em dia, assim, eu tenho... E antes era um lugar seguro, assim, pra andar à noite? Ainda é, porque a gente tem que entender que Jerusalém não existe violência urbana em Israel, praticamente. E Assalto à mão não, armada? essas não, assalto à mão armada, essas coisas, furto, roubo, não existe e continua não existindo, assim. A gente vive um dia a dia muito seguro antes da guerra. Então, por exemplo, quando a gente chegava, eu fiz minhas 2 faculdades lá em Israel, a gente chegava na aula, tu deixa a tua mochila, o pessoal marcava as cadeiras no auditório. Imagina que tinha uma sala Sei. grande, auditório onde o professor universitário fica, um monte de cadeiras, o pessoal marcava o lugar com o laptop, deixava o laptop ali aberto para dizer que tem alguém, ia na cafeteria comprar café e voltava. Ninguém mexia. Ninguém mexia, tu deixava as mochilas, tu deixa Não as faz coisas. isso aqui não, tá? Não, entra numa cafeteria, deixa o laptop lá, vai ao banheiro e tal. Quando você tava- voltar, talvez não esteja lá. Eu tava outro dia saindo de um lugar e daí eu tava com o celular no bolso de trás, daí alguém me chamou a atenção e disse, não faz isso, tira o celular do bolso de trás, isso é verdade. Então, assim, eu sei que é um pouco estranho para as pessoas ouvirem que eu moro num país em guerra, mas que a gente não vive violência no dia a dia. Então, a gente pode ter sirenes, a gente tem foguetes e mísseis lançados contra a gente, mas uma violência no É chão, louco isso, né? a gente não tem. É louco. Você vê mísseis explodindo no céu, sirene, mas o dia a dia é tranquilo, né? Não, assim, a gente tá nos parquinhos, eu levo muito meu filho pra passear nos parquinhos, praças públicas, assim, e tu vê as mães sentadas num canto e as crianças lá correndo, ninguém fica do lado do seu filho, ninguém fica assim em cima, o pessoal estaciona os carrinhos do lado, as mães dos outros, as crianças no outro, todo mundo desencanado. Então, assim, essa violência urbana a gente não tem lá, a gente costuma caminhar de noite, continua caminhando de noite, de dia, de noite, não tem problema nenhum. Eu ia no aeroporto de madrugada buscar grupos, levar grupos, quer dizer, eu tomo o trem de madrugada e não tem problema nenhum, quer dizer, a gente, essa violência urbana a gente não tem. Então, a minha vida era, assim, a vida tranquila de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade, assim, também bem mais tranquila, bem mais calma. A cidade mais agitada de Israel é Tel Aviv. Você trabalha com grupos de turismo? Isso, então a minha vida antes era o meu marido, eu tava casada, eu tô casada, continuo casada. Eu tô casada,
A gente tinha um filho, agora eu tenho 2, por isso eu tô falando no passado. Tá. Mas assim, Quando eu fui lá, você tinha um filho só? eu tinha um filho só, agora eu tô com 2, mas daqui a pouquinho eu conto do segundo. Tá. Mas assim, casada, com um filho, vivendo minha vida normal e meu trabalho é guia de turismo. Como tá agora com a guerra? Diminuiu bastante Diminuiu, ou cessou assim. totalmente? Então, o turismo baixou 90% em Israel. Esse ano eu guiei 7 grupos, e num ano normal guiaria bem mais que o dobro que isso. Então, diminuiu significativamente o turismo. Você sente nas ruas que o movimento Eu- é bem menor, assim. Assim, nas zonas turísticas tu sente bem menos gente. E eu vou te dizer, eu guio não só em Israel, eu tenho licença também para guiar dentro da Autoridade Palestina. Ah, é? E eu guio dentro da Autoridade Palestina. Uma judia pode entrar, né? Uma judia. Então, palestinos podem entrar em Israel se tem visto, israelenses podem entrar na Autoridade Palestina se tem visto. É recíproco. Tá. Então. Belém, por exemplo, você iria. Exatamente. Eu continuo indo. A última vez que eu fui em Belém foi em julho. Foi o meu último grupo que eu guiei foi em julho, então eu acompanho, guio do lado de lá. Também, e eu vou te dizer, se em Israel diminuiu o turismo, na Autoridade Palestina, Belém parece uma cidade fantasma. É Nossa. muito bizarro. Assim, dá uma dó, porque Belém é uma cidade que depende do turismo. E Vive em função do turismo. vive em função do turismo. E agora eles tinham passado 2 anos da pandemia parados, um pouco mais de 2 anos parados. Quando começou a voltar o turismo, trabalhou 1 ano, e agora 1 ano de novo tá parado. Belém fica dentro da Cisjordânia, então. Né? Então, exatamente. Tem uma região que se chama Cisjordânia. Cisjordânia é dividida entre zona A, B e C. A zona A é a zona da Autoridade Palestina. A zona C é a zona de controle israelense. E a zona B é uma zona de controle compartilhado, que é pouquinho. Nas estradas a gente passava numas barreiras, tipo, uns pontos que passava de uma região para outra. Então, a barreira fica entre Israel e a Cisjordânia. Ah, tá. Dentro da Cisjordânia não tem barreira nenhuma, tem placas. Então, quando tu vai passar da zona C para a zona A, tu tem placas na estrada dizendo: aqui começa a Autoridade Palestina, a entrada de israelenses é proibida por lei, lá. E você pode entrar? Eu tenho visto. Ah, por causa do visto. Então, assim, eu tenho visto, eu posso entrar. Da mesma maneira, quando eu tô lá dentro, eu sempre pego um guia local palestino para me acompanhar, porque eu também acho importante prestigiar e ajudar as pessoas que estão do lado de lá da fronteira. Então, por mais que eu possa guiar lá dentro, eu sempre pego um guia palestino para estar junto. A gente faz questão de ir lá ajudar a cooperativa cristã palestina, a gente vai lá e come em restaurantes palestinos, então também a gente vai do lado de lá para ajudar a economia local também. Primeiro, porque tem locais bíblicos importantes, tanto em Belém como Jericó, são os 2 principais que a gente vai. E também eu acho importante ajudar a economia da Autoridade Palestina. E a gente vai lá, passeia, e desses últimos meses que eu fui, todas as vezes que eu fui para Belém e Jericó, principalmente Belém, assim, tu tinha que ver os olhos das pessoas brilhando quando a gente chegava, porque assim, é aquele desespero. Quando a gente fala da guerra, se fala tanto dos soldados, se fala tanto das batalhas, dos mísseis, e a gente às vezes esquece um pouco do elemento humano, da guerra, dos civis que não estão diretamente no fronte, quer dizer, todos os dias centenas de milhares de palestinos cruzavam a fronteira para trabalhar em Israel. A construção civil de Israel, por exemplo, era quase um monopólio palestino. Praticamente todo mundo que trabalhava na construção civil em Israel era palestino. Tinha turismo de Israel que ia para a Autoridade Palestina. Então, boa parte da Autoridade Palestina, a economia dependia de Israel. E agora, com a guerra, os vistos estão cancelados de trabalho. A propósito meu também agora foi cancelado. Eu não posso também entrar lá e nem eles podem ir para cá. E o pessoal, todo mundo perdeu seus empregos, está todo mundo em crise econômica, e é difícil para a população civil, e por isso eu acho que todo mundo dá palpite no conflito em Israel, todo mundo dá palpite sem conhecer, Sem entender direito. sem né? entender, e esquecem de perguntar para quem realmente importa. Tem que perguntar para os israelenses o que eles querem, e tem que perguntar para os palestinos o que eles querem. E ninguém pergunta para o pessoal da Autoridade Palestina, que não é governado pelo Hamas, que não querem o Hamas. Eles não querem Hamas lá? Não, eles não querem. Teve eleições. A última eleição na Autoridade Palestina foi em 2006. Eles não são uma democracia.
infelizmente, eu posso dizer a minha opinião, mas eles não são uma democracia. A última eleição na Autoridade Palestina em 2006, o Hamas concorreu como um partido político. E perdeu. E perdeu. Perdeu na Cisjordânia, perdeu. Quer dizer, em 2006, a população da Autoridade Palestina da Cisjordânia já votou e disse, a gente não quer um governo do Hamas aqui. Eles sim ganharam votos, não vou dizer que não, mas eles não ganharam a maioria. Isso mostra que a maioria dos palestinos não quer um governo do Hamas na Cisjordânia. Naquela época já, o número de votos que o Hamas ganhou dentro da faixa de Gaza era bem maior. Lá eles sim ganharam um número significativo de votos, mas no final não importa quem ganhou, porque se deu um golpe militar e o Hamas tomou a força o governo de Gaza, tentou tomar a força o governo da Cisjordânia. Ah, não tentou também? Tentou, mas assim, já bem rapidamente não conseguiu, e aí se criou uma divisão muito grande, porque Gaza é um mundo e a Cisjordânia é outra. E o pessoal às vezes pergunta por que não vai pra Gaza filmar? Porque eu não posso, porque se eu entrar lá vão me matar. Ah, é nesse nível? Antes do Antes da 7 de guerra. outubro já era assim? O Hamas disse bem claramente, a gente vai matar todos os judeus, a gente vai matar cristãos, a gente vai matar israelenses, a gente vai matar vocês. Eu não sou louca de entrar lá, porque eu sei que eles vão me matar. Porque eu não me visto como as pessoas de Gaza se vestem, porque eu não falo o idioma que eles falam. Então, eu não posso entrar lá. Diferente da Autoridade Palestina. Na Autoridade Palestina, eu caminho com o meu crachá. O meu crachá diz que eu sou israelense. Porque para trabalhar eu preciso usar o meu crachá. Então, o caminho lá, eu falo em hebraico dentro de Belém, eu falo em hebraico dentro da Autoridade Palestina. Os policiais da Autoridade Palestina me conhecem. Quer dizer, o pessoal lá, os policiais que trabalham lá na zona da igreja na atividade em Belém, eles me conhecem, eles falam em hebraico comigo, os que sabem falar hebraico. E as pessoas não imaginam que a gente tem essa convivência. Toda a obra que estava sendo feita na minha rua, a minha rua lá em Jerusalém, o bairro que eu moro, tá toda em obras. Essa região, você sabe de onde é que eles pegaram foto? Eu sei muito bem onde é. Essa aqui é o Vale dos Veados, é Mekatzvaim. É uma reserva natural, então esse aqui é o sul de Jerusalém. Perto da sua casa ou não tem nada É a ver? relativamente perto da minha casa, assim, Tá. onde a estrada da curva, um pouco mais pra lá é o meu bairro. Então, assim, A parte histórica tá pra onde? a parte histórica tá pra lá. Pra esquerda. Pra esquerda, pra cima. Tá. Então, é um pouquinho longe daqui de onde a gente tá vendo, mas essa zona que Tem tu tá campo vendo de ali. futebol lá e tal. O que tu tá vendo, assim, é a nossa realidade, Entendi. assim. É uma zona bem arborizada, é bonito. Tá um pouco difícil de entender, mas só para o pessoal entender, tá a faixa de Gaza em vermelho e aquele pontilhado. Exatamente, aquele pontilhado, tudo que tá pra dentro do pontilhado, que parece um B invertido, aquilo é a Cisjordânia. Tá. E a Cisjordânia, como eu falei, é dividida entre zonas palestinas e zonas israelenses. Mas não pega zonas mistas. Jerusalém, não, né? Então, não, Jerusalém tá cercado por 3 lados, mas ela não tá dentro. Ela tá... Porque onde termina Jerusalém, começa a Cisjordânia. Então, o Monte das Oliveiras está em Jerusalém, do outro lado do Monte das Oliveiras já começa a Cisjordânia. Então, e também começa a Autoridade Palestina. A propósito, Belém e Jericó encostam uma cidade na outra. Ah, é? A fronteira, de um lado tem as casas de Jerusalém, do outro lado tem as casas de Belém e a fronteira no meio. E o pessoal pergunta muito como seria para o povo palestino sem o Hamas. Então, Cisjordânia é esse exemplo de palestinos sem Hamas. Exatamente. Mas aí tem um lado negativo, né? Que o pessoal acusa os colonos, judeus, de tomarem ou invadirem terra dos palestinos, né? Então, acontece isso? Então, a gente tem que lembrar que tem zona A, B e C. Certo. Os acordos de paz que foram feitos entre Israel e... Porque existem acordos de paz entre Israel e os palestinos. Os Tem? acordos de Oslo, os acordos de Camp David, desde os anos 90 foram assinados acordos de paz entre Israel e a Autoridade Palestina. Para ter 2 estados. Para ter 2 estados, exatamente. A questão que era um plano de fases, ele foi evoluindo e travou no meio do caminho. Então, por isso a gente está nesse meio que limbo. Porque o que acontece? Os acordos de paz estipularam várias coisas. Umas coisas estipularam a criação de um governo oficial palestino. Por isso, eles têm o próprio governo, deveriam ter as próprias eleições, eles têm o próprio parlamento, o próprio sistema de saúde, o próprio sistema de educação, o próprio sistema de impostos. Os impostos deles são separados, não são mais ligados diretamente a Israel. Tudo isso foi feito, então? Tudo isso foi feito, foi sendo criado. Algumas coisas eles ainda não fizeram, como eles não fizeram o próprio sistema de luz, o próprio sistema de luz e água vem de Israel ainda. Tá. Eles têm que criar a própria deles, ainda não criaram, mas se investir... É um problema a água lá em Israel ou não? Não, hoje em dia a gente usa dessalinização, então tem água, a gente não usa e abusa, mas não tem falta de água, e já que os palestinos não produzem suficiente água própria, Israel manda para eles. Entendi. Mas a ideia é que no futuro eles tenham também as próprias indústrias de água deles.
E essa parte de conflito fica onde? Que tem esse conflito de terras entre colonos? Então, o que acontece? Os acordos de paz, eles estipularam zona A, B e C. A zona A, que é a zona da Autoridade Palestina... Será que tem mapa com zona A, B e C? Deve achar, né? Tem zonas. Tem mapas. Tá. O que acontece é a zona A da Autoridade Palestina é proibido israelense entrar, muito menos morar. Então, tudo que o pessoal chama de colonos de assentamento são na zona C. Na zona C. C é o que mesmo? Zona de controle israelense. O único lugar que judeus israelenses podem morar dentro da Cisjordânia são as zonas de controle israelense segundo os acordos de paz com os palestinos. Mas aí tinha palestino lá, eles tiram os palestinos de lá? Não, vivem lado a lado. Na zona C, que é a zona de controle israelense, moram tanto israelenses como palestinos. Ah lá, são as cores, né? Exatamente. Área Então a zona A... A é o vermelho escuro. Putz, é meio misturado, né? é Área exatamente... B é a rosinha. É, a C. zona B, na prática, são zonas de controle palestino. Tá. É controle civil palestino, mas, por exemplo, o exército de Israel é permitido de entrar. Então, Então, lá tem um controle compartilhado, mas toda a zona que é vermelho e rosa são as zonas que os palestinos moram e que judeus são proibidos de morar. E a zona branca é as zonas que judeus podem morar. Então, tudo que o pessoal chama de assentamento, não tem nenhum assentamento na zona vermelha nem na zona rosa. Só nas zonas brancas. Mas tem conflito nessas partes? Tem sobre terra, essas coisas? Tem disputa? Então, a pergunta é o seguinte: o que vai ser feito a longo prazo? Porque o que aconteceu é que empacou aqui no meio do negócio. O que era para ser feito? Então, a ideia era, devagarinho, passando o controle para a autoridade palestina, para eles no futuro poderem... Gerenciar. Não, eles já estão gerenciando, mas a ideia é eles poderem declarar sua independência. A questão é que tem alguns pontos contestados em relação a isso, para eles poderem fazer independência. Uma das questões é exatamente onde vai passar a fronteira. Porque eles querem, além da zona A e zona B, eles querem a zona C também. Que faz fronteira aqui à direita com... Aqui o cinza escuro é o que é a Jordânia. Então, eles querem a zona C também. E Israel disse que está disposto a dar parte da zona C. Israel concordou em dar 97% da zona C. Então, não só da zona C, concordou em dar 97% do que eles tinham pedido em acordos antigos. Sim. Israel tinha oferecido 97% dos territórios e ia retirar à força todos os israelenses que moravam nos assentamentos. E eles disseram não. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Gaza. Gaza tinha assentamentos judaicos dentro de Gaza, tinham 10 mil judeus. Eu digo judeus, mas na realidade são israelenses, né? Tinham 10 mil israelenses, na sua grande maioria judeus, vivendo dentro de Gaza. E Israel retirou eles à força em 2005. E foi uma história gigantesca em Israel. Imagina o exército de Israel tirando famílias judias das suas casas. E as famílias não queriam... Quer dizer, para quem não sabe, antes da independência de Israel, tinham judeus vivendo dentro de Gaza. Em 1948, com a independência de Israel, também tinha dentro como de Gaza, como da Cisjordânia, tinham judeus vivendo antes de 1948. Com a independência de Israel, a faixa de Gaza foi dominada pelo Egito, e o Egito expulsou todos os judeus que moravam lá. E a Jordânia conquistou a Cisjordânia e expulsou todos os judeus que moravam lá. E em 1967, quando Israel reconquistou esses territórios, aí Israel permitiu que judeus começassem a voltar a esses territórios. Não é que não existiam judeus lá, Israel assentou. Existiam judeus, pararam de ter porque foram expulsos, e Israel permitiu voltar. E em 2005, Israel retirou eles. Então é um negócio de vai e vem, vai e vem. E aí a ideia em 2005 era entregar 100% da faixa de Gaza para os palestinos e dizer, toma que o filho é teu. Israel fez isso unilateralmente, sem um acordo com os palestinos. Diz, a gente vai sair, a gente não quer mais esse pepino, toma que o filho é teu. E aí Israel entregou 100% da faixa de Gaza para os palestinos. Em 6 de outubro, no dia anterior do ataque, do massacre do Hamas, não tinha um israelense, nem civil, nem militar dentro de Gaza. E por isso eu acho um pouco ridículo as pessoas dizerem, não, o ataque do Hamas aconteceu por causa dos assentamentos. Não. Os assentamentos são na Cisjordânia. Não digo que eles são corretos. Eu também tenho sérias críticas aos assentamentos. Ou pelo menos a parte deles. Mas assim, dentro os assentamentos... de Gaza não tem assentamento. Não tem, desde 2005. Então, os assentamentos estão dentro da Cisjordânia. E a Cisjordânia, ou a autoridade palestina, está em paz com Israel. A população palestina trabalha dentro dos assentamentos. A população palestina...
A população palestina da Cisjordânia, que vive na autoridade palestina, trabalha dentro dos assentamentos, trabalha dentro de Israel. Eles estão em paz com Israel. Obviamente, há uma questão que tem que ser resolvida. Eu sou a favor da criação do Estado palestino, incluindo os 2 estados, né? uma solução de 2 estados, eu sou a favor. O ataque veio do Hamas, que está dentro de Gaza. O ataque veio de uma região que não tem um assentamento. E por isso eu acho tão estranho as pessoas dizerem, não, a culpa do ataque é do 7 de outubro é por causa dos assentamentos. Eu acho que o que as pessoas estão tentando fazer é achar qualquer justificativa para justificar o injustificável. Um bebê que foi morto no berço, bebês que foram sequestrados... Foram filmados por eles mesmo, né? Foram filmados por eles. Mas não só isso. Nada justifica queimar gente viva. Nada. Mesmo se tivessem assentamentos israelenses dentro de Gaza, que não há, isso não justifica queimar gente viva. Isso não justifica colocar bebês dentro de fornos. Isso não justifica o que foi feito. Se as pessoas realmente entendessem que isso não é uma guerra territorial. Não, e eu vi muito que Israel tinha que dar uma resposta Proporcional. O que é proporcional? Ir lá estuprar também mulheres, matar bebê, o mesmo número. Matou 5 bebês, vão matar 5 bebês. Estupraram 40 mulheres, vão estuprar 40 mulheres. Era isso que eles queriam? Isso é proporcional? Eu não entendo. Eu acho que o que eles querem dizer proporcional tem que morrer proporcionalmente o mesmo número de pessoas. Dizem morreram 2.000 pessoas em Israel e 40.000 em Gaza. Bom, primeiro, eu já falei antes no início da live, não são 40.000, graças a Deus, mas mesmo que sejam 2.000 para 20.000, morreram muito mais lá. Por que morreram muito mais lá? Por 2 motivos. Primeiro, porque o governo de Israel faz de tudo para proteger a sua população. Bilhões de dólares foram investidos em Israel para proteger a população. Quando o ataque do Irã lançou mais de 180 mísseis balísticos há 2 semanas atrás contra Israel, a população toda inteira estava dentro de bunkers. Israel dá todo o apoio à sua população para se defender. Israel põe os soldados na frente. E, infelizmente, morreram centenas de soldados nessa guerra. Morreram depois do massacre do 7 de outubro, quando o massacre terminou e começou a guerra mesmo. Morreram muito mais soldados que civis em Israel. Porque Israel está botando seus civis na frente e tentando fazer de tudo para diminuir o número de mortos lá do israelense. E o Hamas? E eu não entendo o que as pessoas querem. As pessoas querem que morra israelense para todo mundo dizer, não, agora Israel tá justificado vocês se defenderem porque morreu o suficiente israelense. A gente não vai deixar israelenses morrerem. Morreram 6 milhões no Holocausto porque não tinha ninguém para nos defender. Agora a gente sabe se defender. E vocês querem que morram israelenses? Não vai morrer. E a gente também não quer que morram palestinos. A questão é que é o seguinte, eles estão fazendo exatamente o contrário. Eles estão colocando os terroristas no meio dos civis. E se morre palestinos, para eles está ótimo. Porque aí é mais um para colocar nas estatísticas. É mais um corpo para mostrar com Hollywood. É mais uma pessoa para dizer, olha que Israel matou. Israel está vindo atrás dos terroristas e vocês colocam um bebê na frente de vocês. Israel já parou muito ataque em Gaza sabendo que tinha criança. Se Israel sabe que tem civil, Israel evita atacar. Se sabe que tem criança, não vai atacar. Mas o que acontece é que eles estão colocando as crianças no meio. E eles mataram muito da população civil deles. Dos mortos do lado de Gaza, muitos foram mortos pelo próprio Hamas. Como? Primeiro, várias maneiras. Primeiro, muitos dos mísseis dos foguetes do Hamas, melhor dizendo, eu uso às vezes mísseis e foguetes como a mesma coisa. Boa parte dos foguetes do Hamas são produzidos pelo próprio Hamas. E eles não são de alta tecnologia. Por exemplo, a gente falou, eles agarraram encanamento de água para fazer foguete. Isso não é uma ciência exata. Eu lembro de um hospital que caiu um desses lá e ficou... foram os israelenses e, na verdade, foi um míssil deles que deu errado. Estatisticamente, 10% dos foguetes lançados pelo Hamas dentro da faixa de Gaza caem dentro da própria faixa de Gaza. 10%. Que governo do mundo aceitaria esse índice de morte, de perigo, né? Exatamente. Sabendo que a sua população não tem bunker. Sabendo que a sua população não tem onde se esconder. Porque os túneis foram feitos para não esconder a população civil. Os terroristas estão nos túneis enquanto os civis estão em cima. Para proteger os túneis, porque se eles não estivessem em cima, Israel podia explodir os túneis do ar. Mas é verdade que eles estão embaixo de escola, de hospitais? Ou é... Sim, não, isso é comprovado. É comprovado, tem tudo filmado. As entradas dos túneis de quarto de criança, embaixo de berço, as entradas dos túneis. E o que acontece? Imagina se os Estados Unidos lançassem agora um ataque
contra, não sei, a Coreia do Norte, contra o inimigo deles, tu acha que os Estados Unidos iam apertar o botão sabendo que tem 10% de chance de cair nos Estados Unidos e matar a população civil? Claro que não, mas é isso. Agora, se o Hamas lançou literalmente milhares de foguetes contra Israel, tu acha que 10% disso são centenas de foguetes? Tu acha que essas centenas de foguetes que caíram em zonas civis de Gaza não mataram uma galera? Mataram. E tu viu isso? Teve esse grande caso que a Jihad, não foi o Hamas nesse caso, foi a Jihad Islâmica, lançou foguetes do lado de um hospital. Eles estavam usando o hospital como base e eles lançaram os foguetes e tem filmado os foguetes saindo e tu consegue ver muito bem o foguete indo, fazendo e caindo no mesmo lugar. A propósito, aconteceu também a mesma coisa agora com o Hezbollah, que eles mesmos se explodiram porque o foguete caiu no lugar de onde eles estavam lançando. Mas eles lançaram esses foguetes e também o que eles querem fazer é usar a população civil de Gaza como escudo humano. Então, a população civil de Gaza não quer ser escudo humano, vamos ser bem sinceros. Quem de nós estaria lá a dizer, ok, eu tô aqui para proteger terrorista? A população de Gaza não quer. Então, o que acontece é que os terroristas do Hamas chegam, querem usar a população civil de Gaza, e a população civil de Gaza disse, isso aqui é problema de vocês, a gente tá indo embora, vou salvar meus filhos. E eles tentam fugir. Lá para o Egito, por aquela passagem? Não. O Egito também. Fechou também, né? O Egito diz que não vai receber um palestino, não quer saber dos palestinos, os palestinos que morrem em Gaza. Essa é a opinião do Egito. Mas o que acontece é eles tentam fugir. Israel, o que fez é dividir o Gaza em zonas e essas zonas colocou zona humanitária. Então Israel disse: essa zona aqui, esse território na faixa de Gaza, que no início da guerra era todo o sul de Gaza, é uma zona humanitária, a gente não vai atacar. Então a população civil vão para lá. E aí a população do norte de Gaza, que estava tendo confronto ativo entre os terroristas e Israel, a população civil queria ir para o sul, e o Hamas disse, vocês não vão. E começaram a botar gente armada, tá tudo filmado, só buscar na internet. O quê? Eles botaram gente armada nas saídas dos corredores humanitários, e se a população civil tentasse passar, eles atiravam. Eles mataram civis, e agora vocês vão, e aí eles obrigam eles a ficarem nessas zonas. Então, eles mataram também a tiros parte da população civil, eles mataram a população civil também que estava tentando pegar ajuda humanitária. Porque quando se vê esses caminhões entrando dentro da faixa de Gaza com comida, ajuda, remédios, quem está do outro lado da fronteira para receber? O governo de Gaza. O governo de Gaza é o Hamas. Desde 2006, é o Hamas. Então, quando eles entram lá e recebem ajuda humanitária, o Hamas imediatamente pega. E teve casos de civis de Gaza tentando ir lá roubar ajuda humanitária. Que, no caso, eu não considero isso como roubar. É pegar o que é de direito deles. Essa ajuda humanitária foi enviada pela Europa, foi enviada pelos Estados Unidos, foi enviada por tanta gente do mundo, foi enviada para alimentar a população civil, para ajudar a população civil que precisa. E o Hamas está pegando isso. E aí teve população que tentou ir lá pegar do Hamas e o Hamas também matou esse pessoal. Então, quando a gente fala do número civil de mortos dentro de Gaza, boa parte foi morta pelo Hamas propositalmente ou também indiretamente. E tem uma parte que é soldado, que é terrorista, que morreu também. E claro... A primeira é o seguinte. Aline, acredito que Trump abandonaria Israel, pois é fantoche do Putin, na minha opinião. Quem que é? A pessoa que falou. O usuário da pessoa chama Paz. Ah, tá. Kamala Harris seria melhor para Israel na presidência dos Estados Unidos? E ela mandou de novo uma outra pergunta depois falando: Biden e Kamala já demonstraram apoio a Israel na luta contra o terrorismo. Como você particularmente vê o silêncio de Trump a respeito? Ele não tem falado nada? Ele falou que se ele for eleito, ele acaba com o conflito em sei lá quantos dias. Que mesma coisa de Ucrânia e Rússia. A opinião geral é justamente o oposto disso. É que o Trump vai dar um apoio incondicional a Israel que o Biden não dá. O Biden e a Câmara, como vice, apoiam Israel, mas não incondicionalmente. Entendi. Por exemplo, agora, uma semana atrás, o Biden ameaçou um embargo de armas a Israel. Por causa de algum ataque? Porque eles queriam uma abertura das fronteiras de Gaza para permitir mais entrada de ajuda humanitária. E o Benjamin Netanyahu estava assim, porque ele estava com medo do que estava entrando dentro de Gaza e para quem estava chegando. Uma questão problemática. Eu acho que tinha que estar realmente a fronteira mais aberta, mas o que aconteceu é que
O Biden disse, a gente vai fazer um embargo, ele ameaçou um embargo de armas contra Israel, e também parte das pessoas que são ali da turma da Kamala Harris são a favor de um embargo a Israel, de armas especificamente. E de um cessar-fogo. Cessar-fogo, assim... Fala-se. Então, me pergunta se cessar-fogo daqui a um minuto. Tá bom. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sobre Kamala e Trump. Kamala e Trump. O que acontece é o seguinte, Israel... A quantidade de armas que Israel precisa para se defender é gigantesca. E Israel não tem. Tem agora. Só para explicar, ele tem aquele sistema que chama Iron Dome. Iron Dome. E tem outro que é outro nome. Qual a diferença dos dois? Então, tem o David Sling. O Iron Dome é para quê? O Iron Dome e o David Sling, eles têm o mesmo objetivo, que é interceptar mísseis e foguetes. Então, se alguém, por exemplo, o Irã, ou o Hezbollah, ou o Hamas lançam mísseis e foguetes contra Israel... Ele é detectado... Então, está sendo lançado o foguete, Israel detecta que ele está vindo e detecta onde vai cair. Se vai cair em zonas abertas, deixa cair. Se vai cair em uma zona habitada, Israel lança alguma coisa em contra e explode ele no ar. Eu vi isso acontecendo lá em Tel Aviv. Eu vi também já... E tem um cálculo, né? Quando toca a sirene em Tel Aviv, eles te dão tantos 90 minutos. segundos. 90 segundos, no momento que começa a tocar a sirene até que caia, que seja que caia o foguete ou que caia os estilhaços, tu tem 90 segundos para se proteger. Tem lugares em Israel, como próximos de Gaza, que tu tem 15 segundos. Tem lugares no norte de Israel que é imediato. No momento que começa a tocar a sirene, começa a cair. E além desses dois, tem outro? Então, esses dois. Um lança foguete, o outro é laser. Laser? Isso o laser, exatamente. Esse novo que acabou de ser inaugurado são lasers que explodem os foguetes no ar. Porque cada um desses mísseis para interceptar é bem mais de $10 mil por míssil. Agora pensa que só o Hezbollah lançou mais de 8 mil mísseis. Então... sem contar os do Hamas, sem contar os dos Houthis, sem contar os do Irã, sem contar todos os outros. Lá tá no mapa, por exemplo. Os mísseis são lançados normalmente de onde? Então, a grande maioria vem de Gaza e do Líbano, mas não são lançados pelo governo do Líbano, são lançados pelos terroristas do Hezbollah. Bem perto da fronteira com Israel, é isso? Exatamente. Do norte, pelo Líbano. O norte de Israel faz fronteira com o sul do Líbano, então ali do sul do Líbano... Tel Aviv tá mais ao norte, né? Sim, centro-norte. A gente considera no centro do país, é um pouco centro-norte. E também foram lançados foguetes do Iraque. Alguns poucos, mas foram lançados do Iraque. E os Houthis estão na Jordânia? Da Síria e os Houthis estão no Iêmen, lá longe. Mas aí não lançam. Lançam. Também? Aí demora muito mais para chegar, né? Demora muito mais para chegar, exatamente. O Irã também lançou 2 vezes, então a gente tá vendo aqui a vizinhança legal que a gente tá. Tá cercado. Então é o que a gente chama de eixo do mal, ou também se chama que o Irã tá montando um círculo de fogo em volta de Israel. Eles querem atacar Israel por todas as suas fronteiras. Então, pro sul... Aí pro sudoeste tu tem a faixa de Gaza com o Hamas. Pro norte tu tem o Hezbollah. Depois ao leste tu tem ainda no norte tu tem a Síria. Também tu tem milícias financiadas pelo Irã dentro da Síria, que também lançaram contra Israel. Tu tem alguma coisa que veio do Iraque, tu veio do Irã e também lá do sul do Iêmen. Então, quer dizer... Também estão atacando navios no... Exatamente. O Iêmen, se vocês olharem, eles estão num ponto muito, muito estratégico, porque eles estão na entrada ali do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho que termina ali no Canal de Suez. Essa aqui... Lá em cima no Egito, né? Lá no Egito, exatamente. Então, essa é uma conexão importantíssima para a rota comercial do mundo. Sim, a Europa sai tudo de lá, dali para Ásia, para África. Exatamente. Então, a exportação da Ásia para a Europa, sem precisar dar toda a volta na África, passa pelo Canal de Suez. Só que tu não tem como chegar no Canal de Suez sem passar pelo Iêmen. E eles estão lá atacando navios, eles estão mandando uma coisa que pouca gente sabe. Navio drone. Como assim, navio drone? Então, como é que eles atacam? Então, eles põem um navio pilotado por um drone. Sei. Navio pequeno. Uns barquinhos, Sei. assim, pensa uns botes, aqueles botes a motor, Sei. só que sem ninguém. Eles enchem o bote de explosivos, colocam um drone a pilotar o bote e mandam ele em direção aos navios. E aí eles batem contra o navio, explode. Mas qual a intenção deles? Causar o terror e... O objetivo dos grupos terroristas é causar terror, exatamente. E é isso que, infelizmente, as pessoas não entendem. As pessoas falam dos assentamentos e falam como se fosse um problema territorial, não é? O terrorismo, ele quer destruir o mundo ocidental como a gente conhece. Eles querem destruir a cultura cristã judaica. Eles querem impor uma teocracia islâmica
no mundo todo, eles falaram isso, mas começando pelas terras do Islã. O que são as terras do Islã? As terras do Islã são boa parte do Oriente Médio. As terras do Islã é um conceito do que toda terra que um dia foi conquistada pelo Islã, ela tem que ser governada pelo Islã para sempre. Entendi. E Israel, por vários séculos, foi dominada pelo Islã. E por isso, Israel é ali uma coisa que incomoda extremamente para o califado. Então, eu acho que o Estado Islâmico representa muito bem o que eles buscam. O Estado Islâmico busca a criação de Estado Islâmico no Levante, começando pelo Iraque e pela Síria, e a ideia deles expandirem, incluírem Israel, incluírem tudo isso. Então a ideia é criar um grande regime, um grande califado islâmico, e financiado aí pelo Irã, porque também o Irã é uma teocracia islâmica radical. E, infelizmente, as pessoas acham que é um problema territorial. O problema não é e nunca foi Israel. Israel é o pequeno Satã, mas o grande Satã é os Estados Unidos. E os Estados Unidos representa, não só os Estados Unidos, representa nós também. A nós como brasileiros, quer dizer, a gente está aqui... Ocidental. A cultura ocidental, a maneira que tu se veste, a liberdade que tu tem. E eu acho o mais irônico que é muitas das pessoas que estão lá batendo palma para os grupos terroristas iam ser as primeiras na fila de serem decapitadas. Isso que eu não entendo. Muita gente que aplaude e tá com placa ou faixa pró-Hamas, eles seriam mortos lá na primeira oportunidade, né? Não teria os seus direitos, não teria nada. Não, assim, a gente viu a limpeza étnica que foi feita em Gaza quando o Hamas assumiu. Eles fizeram uma limpeza étnica. Eles mataram qualquer pessoa que era oposição política. Eles também limparam toda a faixa de Gaza da comunidade LGBT. Em praça pública, eles pegaram as pessoas que eles sabiam que eram abertamente gays, botaram em cima de edifícios e atiraram de cima de edifícios. Tá tudo filmado. Busquem as imagens de Gaza de 2006 e 2007. Tu vê eles atirando a comunidade LGBT dos telhados. E por isso eu acho tão estranho alguém da comunidade LGBT bater palmas pro Hamas. Não precisa bater palmas para Israel. Apesar de Israel ser o único país de todo o Oriente Médio que tem direitos iguais, liberdades para todos, não precisa bater palma para Israel se não quiser. Esquece da existência de Israel, mas não bate palmas pro Hamas. Porque tu seria o primeiro a estar em cima daquele telhado com eles atirando e sorrindo enquanto eles estão te matando, como eles sorriram quando eles estavam matando no 7 de outubro. Manda aí, Paquito. Mais uma pergunta. E Turquia, como fica nesse rolo todo? Então, a Turquia, ela historicamente, ela é amiga de Israel. Infelizmente, o Erdogan, que é o atual ditador da Turquia, ele não é muito fã de Israel. Então, ele tem uma política um pouco, assim, paradoxal. Por um lado, a economia, ele tá bem. Quer dizer, Israel vende para a Turquia vende para Israel, tem fábricas israelenses na Turquia. Quer dizer, economicamente, ele não tem problema nenhum com Israel. Porém, politicamente, ele fica falando, não, Israel isso, Israel aquilo, Israel... Então, ele se manifesta publicamente contra Israel, acho que também para ganhar voto, para ganhar Ibope, entre uma minoria mais radical, ele ganha Ibope assim com eles. Mas, assim, ele não fez nada em contra Israel, nenhum ataque foi feito da Turquia contra Israel. Mas o Erdogan não é um aliado, assim. E lá como que é? A vestimenta, a religião? Não, a Turquia, ela é um país que tá se fechando nos últimos aí 20 anos. É porque eu tive lá, tem muita mesquita, mas você pode usar com qualquer roupa. Sim, é um país que tá se fechando nos últimos 20 anos, mas ainda assim, existem liberdades, quer dizer, mulher pode usar calça, mulher Como pode... chama? Não é... Quando você leva essa parte religiosa e de vestimentas, tem um nome. A Sharia? É a Sharia. Como que é a Não, Sharia? não. Não é, O né? Erdogan não apoia a Sharia, mas ele apoia o conservadorismo islâmico. Então, assim, ele tem um discurso mais conservador, mas ele não é a favor da Sharia. Tá. Até porque ele não poderia governar o país se fosse Sharia. Por quê? Porque se tu tá falando de uma teocracia, o líder do governo tem que ser um representante religioso, Exato. que ele não é, ele é um representante político. O Oriente Médio não era como ele é hoje em dia, há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás se usava mini saia em Teherã. É mesmo? Sim. Busquem as fotos dos anos 60, anos Será que 70. você acha, Paquito? Busca fotos de Teherã dos anos 60 até 79, até a Revolução Islâmica.
mulher de cabelo solto, mulher de mini saia. Eles eram amigos. Tinha voo direto, Teherã, Tel Aviv, todos os dias. Tinha uma grande relação entre Israel e o Irã, os iranianos, e até hoje, na realidade. Se tu pergunta pro povo iraniano, a maioria é contra o governo. Eles tentaram até derrubar o governo aí, eu acho que há uns 2 anos atrás, teve toda a revolução no Irã, que acabou não dando em nada, mas eles tentaram derrubar o governo. Eu acho que a maior parte da população iraniana, sim, é a favor de Israel, pelo menos não é contra, como também a maior parte de Israel não é contra o povo iraniano. Se tu perguntar para um israelense médio, eles vão dizer que os iranianos são super inteligentes, são super trabalhadores, quer dizer, a opinião pública de Israel em relação ao Irã, ao povo do Irã, é ótimo. E, inclusive, também, quando teve, por exemplo, agora a eliminação do Nasrallah, saíram nas ruas para celebrar israelenses no mundo e saíram iranianos. Tem filmado também festas de israelenses e iranianos com a bandeira do Irã, com a bandeira israelense, juntos cantando e celebrando, porque é um passo para enfraquecer esse eixo do mal que é a cabeça o Irã. Mas eles usam a bandeira iraniana original. A bandeira iraniana original são as mesmas cores, mas com um leão no meio. Sim. Quando a Revolução Islâmica aconteceu, eles tiraram o leão, que é o símbolo tradicional da Pérsia, e colocaram o símbolo deles. E por isso, também, essa não é a bandeira que é reconhecida como a bandeira iraniana pela diáspora iraniana. Também, se tu perguntar para os israelenses, eles vão dizer, a gente sabe da história que a gente tem juntos com o Irã, que é uma história positiva. Desde os tempos bíblicos, Israel e Irã Israel e a Pérsia, na realidade, como a gente chama nos tempos bíblicos, eram amigos. Entendi. Fala, Paquito. Aproveitando que você tinha perguntado da Turquia, o Gabriel Costa, ele perguntou aqui qual que é o lado e o papel do Egito nesse contexto da guerra. Boa, a gente tinha começado a falar do Egito e eu acabei não falando. Então é o seguinte... Neutros ou não? É o seguinte, eu acho que nessa guerra é cada um por si, Deus por todos. Eu acho que Israel quer se defender, como os Estados Unidos, a prioridade é o interesse deles. O Biden está colocando os seus interesses, os interesses dos Estados Unidos, em frente aos interesses de Israel. E o Egito a mesma coisa. Eu acho também isso legítimo. Não precisa ser contra Israel, como eu falei. Não fica aplaudindo o Hamas. Simplesmente não precisa ser contra. Não se mete. Não se mete. O que acontece? Vamos voltar na história. 1947, a ONU aprova a criação de 2 estados. Dá a criação do Estado de Israel e entrega a faixa de Gaza para os palestinos. A faixa de Gaza deveria ser parte de um futuro Estado palestino. Os palestinos não aceitam o acordo, os países vizinhos não aceitam o acordo e começa a guerra de independência de Israel. Israel vence, ganha sua independência, e o que acontece com a faixa de Gaza? Ela é conquistada pelo Egito, e o Egito anexa a faixa de Gaza a eles. Historicamente também, a faixa de Gaza ela é muito mais próxima ao Egito culturalmente do que a outra coisa. Então até fazia sentido. Então o Egito anexa o território da faixa de Gaza. Passam 19 anos, Guerra dos 6 Dias, Israel atacado de novo, Israel se defende. Por várias frentes. Por várias frentes, mas dessa vez não só Israel ganha, como ganha em 6 dias, como a própria guerra diz, a Guerra dos 6 Dias, e Israel conquista territórios. Inclusive em Egito. Do Egito. Então Israel conquista a faixa de Gaza e toda a Península do Sinai até o Canal de Suez. Se vocês viram no mapa antes, o Canal de Suez é longe pra burro. A Península do Sinai é muito maior que todo o Estado de Israel hoje em dia. Ah, é? É? Põe aí no mapa pra gente. Vamos ver de novo, Paquito. Então, Paquito, a gente tá precisando de muita ajuda hoje em dia. Então, aqui, olha. Aquela parte verde, grandona. Exatamente, tem uma península ali. Coloca o mouse lá, Paquito, sabe aquela parte verde, o Egito... Essa aí. Esse negócio, o vermelho é Israel e esse negócio verde que tá o mouse agora, tudo isso é a Península do Sinai. Tudo isso foi conquistado por Israel, não foi anexado, mas estava sob controle israelense. Então, pensa, estava toda aquela zona de controle israelense até o Canal de Suez estava nas mãos de Israel, o que é muito estranho pensar nisso. Mas aí, em 67, ficou nas mãos de Israel, passaram alguns anos, e aí o Egito foi o primeiro país árabe muçulmano a fazer acordo de paz com Israel. Eles disseram, a gente não quer mais lutar contra Israel, eles entenderam que todas as guerras eles estavam perdendo, eles decidiram fazer acordo de paz com Israel, e aí se fez um acordo que se chama Terras por Paz. Essa é a política de Israel. Vocês nos dão paz, a gente dá terras. E Israel disse, a gente vai devolver tudo que a gente conquistou em 67, a gente vai devolver
toda a Península do Sinai e a faixa de Gaza. Toma de volta. E aí Israel decide devolver esses 2 territórios e o Egito diz, não, obrigada. Hã? A gente quer o canal de Suez, a Península do Sinai, mas a gente não quer a faixa de Gaza. Por que será? Porque a faixa de Gaza é um pepino, desde aquela época. A faixa de Gaza era uma zona problemática desde aquela época e eles sabiam que eles iam pegar um pepino. Então eles não queriam. Também porque tem um pouco o Egito e outros países árabes têm preconceito contra os palestinos. Então eles não queriam a anexação porque o território é muito pequeno e eles iam ganhar uma população palestina muito grande de brinde. E eles disseram, a gente não quer essa população. E por isso eles pegam toda a Península do Sinai, deixam a faixa de Gaza... O Sinai é menos populosa. Bem menos populosa e gigantesca. É. A faixa de Gaza são 40 quilômetros de extensão. Então, para um país gigantesco como o Egito, 40 quilômetros não é nada. A Península do Sinai sim é significativa, principalmente por causa do canal de Suez, que é uma das grandes fontes econômicas do Egito, e por isso eles queriam. Mas a faixa de Gaza eles não quiseram e deixaram com Israel. E aí, então, aí tu já começa a ver qual é a opinião do Egito em relação à faixa de Gaza hoje em dia. Entendi. Já a gente está falando no início dos anos 70... Não, na metade dos anos 70, quando começam a ser feitas as negociações, no final dos anos 70 são assinados os acordos de paz, eles não quiseram a faixa de Gaza. E aí ficam com Israel. E aí passam alguns anos, Israel aí também já não quer mais, ninguém queria a faixa de Gaza, o Egito não quer, Israel também não quer, se retira de Gaza, e aí o Hamas assume. Começa pulando muitos anos, começou agora a guerra do 7 de outubro, e o Egito disse, a gente não vai receber um refugiado palestino. A Europa falou que ia receber, o Canadá já falou que ia receber, alguns países falaram que ia receber, nenhum país árabe aceitou receber nenhum refugiado palestino. Putz. E isso mostra o preconceito que eles têm. E mostra com ninguém realmente do Oriente Médio está preocupado com a causa palestina. Porque se o Irã, que tanto financia o Hamas, se importasse com a causa palestina, eles têm um país gigantesco também, dá para ver aqui, olha o tamanho do Irã no mapa. É gigantesco o Irã. Eles tinham espaço para receber toda a população de Gaza, se eles quisessem, ia sobrar espaço. Mas eles não receberam um refugiado palestino, nem o Egito, nem nenhum outro país. Isso mostra que o Egito não... ele não quer o mal do povo palestino diretamente, mas eles não estão dispostos a ajudar eles. Porque as pessoas... a faixa de Gaza tem 2 fronteiras. Tem uma com Israel e outra com o Egito. Durante esses anos todos, a fronteira com Israel estava aberta, a fronteira com o Egito estava fechada. O bloqueio verdadeiro contra a faixa de Gaza vinha do Egito, porque Israel permitia palestinos entrarem para trabalhar, permitia a entrada de caminhões, ajuda humanitária, aí vinha... E tinha uma passagem, obviamente, muito restrita, mas tinha uma passagem da faixa de Gaza para Israel. Desde o 7 de outubro não tem mais. E com o Egito já está fechada há muito, muito tempo essa passagem. Entendi. E estava para ser assinado um acordo com a Arábia Saudita. O que era esse acordo que, por causa do 7 de outubro, foi cancelado ou postergado, né? Então, justamente tinham perguntado em relação ao Trump, nesse conflito todo. O Trump conseguiu, ou aconteceu durante o governo Trump, uma coisa que é realmente fenomenal, que são os acordos de Abraão. Se Israel tinha acordos de paz com 2 países árabes, que um é o Egito e o outro a Jordânia, com os acordos de Abraão, Israel fez acordos de paz com vários países árabes. Então, se fez com o principal, que são os Emirados Árabes, com Bahrein, se fez com Marrocos, se fez com o Sudão, que o Sudão também odiava Israel e conseguiu fazer acordos de paz. Então, Israel começou a fazer aliados no mundo árabe e muçulmano. E, a propósito, hoje em dia, Israel e os Emirados Árabes têm relações diplomáticas maravilhosas. Os Emirados Árabes estão junto com Israel. E a gente viu também, quando Israel foi atacado pelo Irã, se vocês olharem no mapa agora, o Irã não faz fronteira com Israel. Vejam quantos países tem no caminho. Primeiro, o Irã, quando atacou Israel, ele estava ameaçando todos os países no caminho. Porque ninguém garantia que esses foguetes iam chegar no destino final. Quer dizer, qualquer falha, qualquer coisa, podia cair nos países vizinhos. Iraque, Síria e Jordânia. Exatamente. E também ali passa por parte da Arábia Saudita também. Então a gente vê como eles já lançaram no caminho. E quando o Irã atacou, parte dos países árabes ajudaram a interceptar os mísseis, defenderam Israel. A Jordânia a gente sabe que defendeu, e há boatos também que a Arábia Saudita interceptou mísseis que estavam indo contra Israel.
Então, esses acordos realmente estão mudando a face do Oriente Médio para melhor. Mas foram assinados? Não, né? Então, esses acordos com esses países todos foram assinados. Agora, estava se aproximando mais um acordo, que era com a Arábia Saudita, e é o país muçulmano mais importante do mundo, pelo fato de Meca e Medina ficarem dentro da Arábia Verdade. Saudita. Meca e Medina são as duas cidades Mais sagradas. mais sagradas para o Islã. Meca e Medina. Em terceiro, Jerusalém. Em terceiro, El-Aqsa, que fica em Jerusalém. É. E justamente Meca, onde faz a Kaaba, a grande peregrinação, para um muçulmano, ele tem 5 obrigações na vida como muçulmano. Uma delas é ir para Meca. Pensa que todos os muçulmanos... Tem que ir pra... Os bilhões de muçulmanos do mundo têm obrigação religiosa de ir para a Arábia Saudita peregrinar. A força que a Arábia Saudita tem no mundo muçulmano é assim, inigualável. E o que acontece é que a Arábia Saudita estava se aproximando de Israel e o Hamas se deu conta e o Irã se deu conta. Porque tem aquela coisa, um amigo do meu amigo... Um amigo do meu inimigo é meu amigo. Exatamente. E o Irã e a Arábia Não. Saudita... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exatamente. É isso aí que eu queria. Então, o Irã e a Arábia Saudita se odeiam. Se odeiam porque os dois concorrem pela hegemonia do mundo muçulmano. O Irã, como xiita, quer dominar o mundo muçulmano, e a Arábia Saudita, como sunita, quer dominar o mundo muçulmano. Então, eles concorrem entre um e o outro. E a aproximação da Arábia Saudita com Israel também é porque a gente tem um inimigo em comum, que é o Irã. E aí o que aconteceu? Os países estavam se aproximando e o acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita ia fortalecer os dois países. E o Irã não queria isso. E por isso o ataque do 7 de outubro aconteceu quando ele aconteceu, para impedir o acordo de paz, porque a assinatura era iminente. É. E todo mundo sabe que a Arábia Saudita, como líder do mundo muçulmano, não pode assinar o acordo de paz com Israel enquanto Israel está em guerra com nações, países, grupos muçulmanos. Então, eu também não acredito que seria correto a Arábia Saudita agora assinar esse acordo com Israel. E aí botou um pause. A minha opinião é que esse acordo vai sair. Porque a gente viu passos sendo feitos na direção do acordo de paz, mesmo depois do início da guerra. Uma das coisas, por exemplo, é todo o sistema de educação da Arábia Saudita. Porque quando a Arábia Saudita tinha livros escolares, isso tem os mapas, né? Que nem esse mapa que a gente estava vendo, Sim. tá escrito Israel. Nos mapas da Arábia Saudita estava escrito o quê? Palestina ocupada, Palestina ocupada. Toda a história que eles falavam de Israel, uma história demonizando Israel, era assim, claramente anti-Israel. E os livros escolares impressos agora, a última rodada, os livros escolares do sistema de educação governamental, né? Lá não é uma democracia, né? Cada um não imprime o que quer, eles imprimem o que o rei manda. E o rei mandou imprimir livros, incluindo Israel no mapa. Incluindo uma narrativa muito mais real sobre Israel. Isso foi feito depois do início da guerra. E isso mostra que provavelmente isso sim vai acontecer, pelo menos na minha opinião. A pergunta é quando. Justamente a intenção do Irã de perpetuar essa guerra é que enquanto a guerra estiver acontecendo, esse acordo não pode ser assinado. No momento que terminar, a gente pode assinar. Entendi. Então, justamente o interesse do Irã é continuar perpetuando essa guerra para, por um lado, impedir o acordo com o Irã, por outro lado, eles continuam voltando a opinião pública contra Israel do mundo. Então, a gente está vendo que o mundo tem muitos países, muitas instituições boicotando Israel, prejudicando Israel, deixando de investir dinheiro, deixando de fazer férias em Israel, deixando tanta coisa. Então, a ideia deles é enfraquecer Israel através da guerra. E quanto mais longa a guerra, melhor para o Irã. Quanto mais longa a guerra, pior para Israel.